Olá, meu irmão, minha irmã, graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando neste instante a comunidade em oração. A comunidade em oração reúne-se diariamente de segunda a sábado, sempre às 18 horas. Você, meu amigo, minha amiga, você que está recebendo a notificação que nós estamos ao vivo, você é nosso convidado, nossa convidada a participar conosco destes momentos de comunhão com Deus, deste momento de reflexão com a palavra do Senhor e de intercessão pelo Brasil, pela família brasileira e por todos os enfermos brasileiros vítimas da pandemia ou de outras enfermidades. Vamos orar para iniciarmos? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pelo dia que tu nos concedes, ó Pai. Nós estamos concluindo essa jornada e elevamos o nosso pensamento a ti, Senhor, te agradecendo e exaltando o teu nome, porque até aqui tu tens nos ajudado, Senhor. Até aqui tu tens nos dado, Senhor, a garantia da tua presença, da tua direção e, acima de tudo, a certeza da salvação, meu Deus. Te agradecemos e invocamos a tua direção sobre a nossa vida, não só nestes momentos de comunhão, mas em todos os momentos da nossa vida, Senhor. Pedimos a tua bênção sobre cada família, sobre cada lar, sobre cada irmão, cada irmã que já está conectado conosco, sobre aqueles que irão se conectar ao longo, meu Deus, dessa live. Pedimos a tua proteção, a tua orientação, pedimos a tua bênção sobre todos os irmãos e irmãs. Em nome de Jesus, se conosco, que o teu Espírito Santo nos inspire, a fim de que o compartilhamento da palavra, Senhor, possa produzir a ação benéfica, edificadora e transformadora na nossa vida, na nossa caminhada de fé. Essa é a oração que nós fazemos, te pedindo e te agradecendo em nome de Jesus. Amém e amém. Irmã Cristina, a paz do Senhor. Como é que está a família aí? Como é que estão as crianças? Todo mundo já melhorou dessa gripe? Todo mundo sarou já desses problemas, minha irmã? Em nome de Jesus, dá uma resposta pra gente aí. Irmã Ângela Siqueira, irmão Osvaldo Siqueira, saudamos a todos dessa família maravilhosa aí do Pantanal, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar a todos vocês aí. Nós vamos estar falando hoje, compartilhando com os irmãos o texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos de 36 a 39. Mateus 26, do 36 ao 39. E nós vamos estar falando sobre a oração como marca da vida de Jesus. Nós vamos fazer essa reflexão talvez em 2 ou mais etapas. Eu não posso garantir aos irmãos, porque ela é um pouco longa, mas eu vou dividir direitinho para que nós possamos aproveitar o máximo cada detalhe dessa palavra, né? Uma palavra muito importante para a nossa edificação, para o nosso crescimento espiritual. Vamos fazer essa leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. Então Jesus foi levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição e disse a eles: a tristeza que eu estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando comigo. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou: meu Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Amém?
Louvado seja o nome do Senhor. Algumas versões dizem que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, né? O que nós destacamos aqui, irmãos, é que Jesus, ele acabara de cear com os discípulos. Na ceia, ele tomou o pão, partiu, né? Abençoou, partiu e deu aos seus discípulos e disse: olha, isso aqui é o meu corpo, tomai e comei todos vós. E depois ele toma o cálice e diz: olha, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que eu reunir, né, que vocês se reunirem, façam isso em memória de mim. Então, ali Jesus estava instituindo o sacramento da ceia. E um dos evangelistas diz que depois que eles cearam, eles cantaram um hino. E os teólogos, os estudiosos, dizem que ali começou o culto cristão. Na quinta-feira santa, quando Jesus parte o pão e dá aos seus discípulos, quando ele compartilha o cálice com os seus discípulos, e ele associa o pão e o vinho ao seu corpo e ao seu sangue, e ele, após cear com os discípulos, eles cantam um hino. Então ali estava, para nós cristãos, sendo instituído o culto cristão. O primeiro culto cristão que se tem notícia na história da igreja foi realizado por Jesus. Ele foi o sacerdote. Ele, juntamente com os seus discípulos, celebraram essa liturgia. Então é muito importante nós entendermos que esse momento é o momento em que a máscara de Judas cai. Judas já estava com o coração cheio de sentimentos diferentes, sentimentos hostis contra a pessoa de Jesus. E por isso ele traz Jesus. E Jesus então desmascara Judas perante o colegiado. Mas ele desmascarou de uma forma sutil, ele não foi grosseiro, ele não foi mal educado. Quando os discípulos perguntaram quem seria o traidor, ele não disse: é esse cara aqui, é esse aqui, distraíra. Não. Ele disse: aquele a quem eu der o pão molhado no vinho. Aí ele molha o pão no vinho e oferece a Judas. E depois ele diz para Judas: o que tu tens que fazer, faze-o depressa, ou faze-o agora. É quando Judas sai e vai para a residência do sumo sacerdote para cumprir a etapa de traição. Enquanto isso, Jesus sai com os discípulos e vai para o Getsêmani. E lá no Getsêmani ele sente uma profunda agonia, porque ele sabe que já está chegando a hora do seu sacrifício. Já está chegando a hora em que ele vai atravessar a Via Crucis, rumo ao Calvário. Está chegando a hora em que ele vai enfrentar o supremo sofrimento. Ele vai enfrentar a dor da injustiça. Ele vai enfrentar o sofrimento da indiferença, da calúnia. Da inveja. Ele vai carregar sobre si os nossos pecados. No momento em que Jesus se afasta com os discípulos, Pedro, Tiago e João, os dois filhos de Zebedeu, né? João
e Tiago. Ele se afasta com esses discípulos e ele diz: aguardem aqui porque eu vou orar. E ele não se ajoelha, ele se prostra totalmente. Ele se prostra com o rosto em terra. Interessante é que hoje, os crentes de hoje, ninguém quer nem ajoelhar. Os cristãos do século XXI não ajoelham mais. Muitos não levantam nem para ler a Bíblia mais. Aliás, nem levam mais a Bíblia, vai tudo no celular, né? Mas Jesus, ele se prostra com o rosto no chão. E ele roga ao Pai: meu Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice de sofrimento. Em outras versões ele diz: se é possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Aqui na minha versão ele diz: porém que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Sabe, irmãos, eu fico pensando, e o tema dessa mensagem, o tema dessa reflexão é a oração como marca da vida de Jesus. Muitas vezes, ou quase sempre, nós oramos pedindo bênçãos. Muitas vezes nós oramos pedindo que Deus nos conceda aquilo que nós queremos, aquilo que nós almejamos, aquilo que a nossa vontade está nos colocando diante dele para pedir. Claro e evidente que Jesus, ele fala ao Pai, ele pede ao Pai, mas ele começa dizendo: Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice de sofrimento. Se é possível. Ele não impôs, ele não determinou, ele não ordenou, ele consultou. Se é possível, afasta de mim esse cálice de sofrimento. Porém que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Será, irmãos e irmãs, com toda a nossa sinceridade, quem de nós ou qual de nós ora dessa forma? Primeiro, perguntando se é possível. Segundo, declarando que não seja como eu quero, mas que seja como tu queres, que seja da maneira que tu queres. É muito difícil nós orarmos dessa maneira, porque geralmente nós queremos que Deus faça a nossa vontade, nós queremos que Deus atenda a nossa necessidade, nós pedimos a Deus que nos agracie com as bênçãos que nós achamos que são necessárias para a nossa felicidade, para o nosso crescimento, para o nosso enriquecimento, enfim. É ou não é verdade? É verdade. Mas eu quero dizer a você, meu querido, minha querida, meu amado irmão, minha amada irmã, eu quero dizer a você que nós precisamos aprender com Jesus como deve ser a nossa oração. Sabe por quê? O Senhor é Deus, nós somos servos. Ele é quem sabe os pensamentos que Ele tem a respeito de nós. Pensamentos de paz e não do mal. Para nos conceder aquilo que Ele sabe que é o melhor para nós. Não aquilo que nós achamos. Não aquilo que nós queremos ou que nós sonhamos. Por isso, a oração é a marca
da vida de Jesus. Quando ele ensinou os discípulos a orarem, ele ensinou uma oração que nós fazemos todos os dias na comunidade, a oração do Pai Nosso, né? E a oração do Pai Nosso, ela estabelece 2 momentos. Ela se divide em 2 partes. A primeira parte, quando ele diz: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então ele diz: seja feita a tua vontade, não a minha vontade. E nesse momento, nessa primeira parte da oração, a relação é vertical. É o homem com Deus, é o ser humano com Deus, é a mulher com Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado, quer dizer que o teu nome seja glorificado. Venha a nós o teu reino, que o reino de Deus venha a nós, que o reino de Deus se estabeleça na nossa vida através da presença do Espírito Santo. Seja feita a tua vontade. Olha só, Jesus não diz: peçam o que vocês querem. Com certeza, ele vai dizer num outro momento, mas na oração ele diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, quando ele está dizendo isso, ele está reconhecendo a soberania de Deus sobre todas as coisas. E ele está dizendo que a vontade de Deus haverá de sempre de prevalecer. É a vontade de Deus que haverá de prevalecer. Então, na relação vertical, né, aquela verticalidade da linha, está o homem aqui na base e Deus lá nos céus. E o homem se dirige a Deus. E na segunda parte da oração, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Perceba que a relação agora é horizontal. É o ser humano com o ser humano, é a relação do ser humano com o ser humano. Eu e o meu próximo. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quer dizer, não deixa faltar o pão, Senhor. Porque o pão não é meu, o pão é nosso. É meu e de quem estiver perto de mim com fome. É meu e de quem estiver precisando de ajuda. É meu e daqueles que estão na Bahia, que estão em Minas, que estão no Tocantins sofrendo porque perderam tudo. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas. Quando ele coloca dívidas ou ofensas, é a mesma coisa. O eufemismo da língua portuguesa permite que nós perdoa as nossas ofensas. Suavizou o termo, não é? Mas ele diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Então, se eu peço perdão a Deus, é porque eu tenho certeza que Ele vai me perdoar. Se eu peço perdão a Deus, eu também devo perdoar o meu irmão. Eu não posso querer que Deus perdoe só a mim e ignorar a necessidade do meu irmão ou a necessidade que o meu irmão tem de perdão. Por isso, meus irmãos, é que a oração do Pai Nosso, ela, na primeira parte dessa oração, ela estabelece uma relação vertical. E na segunda parte da oração, ela estabelece uma relação horizontal. E quando a gente une as duas relações,
a gente tem a cruz diante de nós, aleluia. A cruz está diante de nós. E Jesus sinaliza, através dessa oração, qual é a perspectiva do servo de Deus. Qual é a perspectiva do próprio Cristo? E agora ele está no Getsêmani com os seus discípulos, aguardando o momento em que vai começar a sua travessia rumo ao Calvário. E ele sente uma profunda agonia. Ele sente um temor muito grande. E ele busca a face de Deus e diz: se for possível, Senhor, afasta de mim esse cálice de sofrimento. Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Deus quer nos abençoar da melhor forma possível. Por isso nós precisamos aprender com Jesus. Nós precisamos entender que Jesus, Ele é que sabe o que é melhor para nós. Mesmo que nós tenhamos que aprender no vale, mesmo que nós tenhamos que ir para o deserto, mas Ele sabe o que é melhor para nós. Porque ao terminarmos a travessia do vale, ao terminarmos a nossa passagem pelo deserto, Ele sabe e Ele vai determinar que os seus anjos venham nos servir da mesma forma como serviram a Jesus. O salmista, ele resume isso dizendo assim: olha, o choro pode durar uma noite inteira, aleluia, mas a alegria vem pela manhã, louvado seja o nome do Senhor. Amanhã nós continuaremos essa reflexão. Vão pensando nisso, vão refletindo. Leia o texto, Mateus 26, de 36 a 39. Reflita nesse texto. Compartilhe essa live com outras pessoas. Amanhã nós vamos dar continuidade a essa reflexão. E vocês vão ver a importância da oração, não só como marca na vida de Jesus, mas como marca que deve ser na vida de cada um de nós. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Nós te agradecemos, Senhor Deus. Te agradecemos porque a tua presença na nossa vida é a causa de nós não sermos destruídos. É a tua presença, é o teu amor, é o teu zelo que nos dá, Senhor, cada dia mais e mais a certeza de que vale a pena te servir, que valeu a pena ter entregue a nossa vida a Ti, Senhor, porque Tu cuidas de nós com zelo, Tu cuidas de nós com carinho, com cuidado, e mesmo, Senhor, quando Tu tens que nos chamar a atenção, e mesmo, Senhor, quando Tu tens que nos exortar, Tu fazes de forma carinhosa, de forma amorosa, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pela salvação em Cristo Jesus. E agora, meu Deus, nós Te apresentamos, ó Pai, todos os enfermos. Nós Te apresentamos a população brasileira, meu Deus, que já está sob ameaça de uma nova onda de Covid, uma nova onda de gripe, uma nova onda de tantas coisas, meu Deus. Mas nós Te pedimos em nome de Jesus, meu Deus, aplaca a ira do inimigo. O inimigo não é maior do que Tu, Senhor. Ele só vem para matar, roubar e destruir.
mas tu vieste para que nós tenhamos vida e tenhamos vida com abundância. Por isso, Senhor, toma o Brasil, toma os enfermos do Brasil, toma a família brasileira sob teus cuidados, ó Pai. Toma as populações que estão sendo, Senhor, sacudidas pelas intempéries do tempo, famílias inteiras na Bahia, em Minas Gerais, no Tocantins, em outros estados, ó Pai, que estão sob fortes chuvas, que estão sofrendo com as enchentes, com a destruição que a água está produzindo nesses lugares, ó Pai. Tem misericórdia, meu Deus. Socorre o povo brasileiro, socorre essas populações. Abençoa o nosso presidente, dando a ele saúde, restaurando a saúde dele, meu Deus. Abençoa os seus ministros, abençoa, Senhor, os deputados, os senadores, os membros das cortes judiciais, ó Pai. Que o povo possa sentir a tua presença, que não haja dúvida no coração de nenhum deles que tu és real, que a tua presença é real e que a tua vontade haverá de se cumprir, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Toma os pequeninos, guarda os idosos, fortalece a ambos, abençoando o crescimento dos mais novos e fortalecendo, meu Deus, os mais velhos. Dá-nos uma noite tranquila, abençoa o nosso descanso desta noite, meu Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos e nós te agradecemos, fazendo a oração que Ele nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a maravilhosa comunhão do Espírito Santo seja convosco hoje e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, tenhamos todos uma noite de paz, uma noite de descanso, e que amanhã, no novo dia, nós possamos olhar para o céu e dizer: grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Aleluia. Até amanhã. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus. Amém?